1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Pai amado, bendito, fala conosco. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. A tua palavra não volta para ti sem antes realizar a tua vontade. Sim, meu Deus, ela não volta para ti vazia. Por isso eu sei que nesta noite ela vai impactar os nossos corações, vai nos desafiar e vai despertar os teus servos e servas para a obra que o Senhor por fim deixou como ordenança, como mandamento para os seus primeiros discípulos e hoje também para os seus discípulos que somos nós. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós queremos nos colocar diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto da palavra de Deus, esse versículo, me chama muita atenção, porque no versículo 13 e 14, ele vem falar que talvez você não seja maltratado porque você faz e é zeloso naquilo que é bom. Mas no versículo 14 ele diz: mas ainda que você venha sofrer por causa da justiça, como eu acabei de falar, que existem espalhados pelo mundo muitos países fechados, então lá os servos do Senhor Jesus são levados às autoridades e sofrem por causa do evangelho. Então mesmo que você venha a sofrer por causa da justiça, você é bem-aventurado, você é uma pessoa privilegiada e é feliz, porque está fazendo a obra certa. Aí ele continua: não fiquem com medo, não fiquem se sentindo ameaçados e nem fiquem alarmados. Aí o versículo 15, que é a base da mensagem de hoje, diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Essa primeira frase, a parte A, né? A parte A, não a primeira frase. A parte A do versículo, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, me leva a pensar o seguinte: primeiramente, eu tenho que ser fiel a Cristo. Eu tenho que ser fiel a Jesus. Eu não posso falar de alguém que eu não sou fiel a Ele. Então, antes santificai a Cristo, é porque, antes de tudo, santificar no sentido de separar. Antes separe Cristo como o único Senhor da sua vida. Antes dê ao Senhor Cristo, antes santificai é isso. Antes dê ao Senhor Jesus Cristo todo o controle da sua vida. Então, antes você precisa declarar Cristo como Senhor no seu coração. Tem que ser fiel a Cristo como soberano Senhor. Aqui o apóstolo Pedro, que escreve estas palavras, inspirado, claro, pelo Espírito Santo de Deus, foi aquele mesmo que tinha negado o Senhor Jesus, no episódio da crucificação. Ele ainda não tinha a compreensão com respeito do propósito de Jesus Salvador. Até alguns discípulos também, no fundo, pensavam que Jesus ia triunfar de uma forma que todo mundo ia ficar envergonhado, mas quando eles veem a cena da cruz, eles se esquecem do que Jesus já tinha falado a eles, e foi falado isso aqui na semana passada, com relação à lembrança da crucificação e da ressurreição de Jesus. Eles se esqueceram dessa promessa que Jesus falou para ele: eu vou ser levantado na cruz, eu vou ser morto, eu vou ser castigado pelos homens, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles se esqueceram, e Pedro nega a Jesus, mas agora de uma outra forma, cheio do Espírito Santo de Deus, porque lá em Atos 2 ele prega e todas as pessoas ouviram em sua própria língua e se converteram. Mais de 5.000 homens, não contavam mulher e criança naquela época, se converteram ao Senhor Jesus em uma pregação. E eram pessoas de vários lugares, e eles ouviram na sua própria língua. Agora, uma vez preparado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo do Senhor,
o mesmo discípulo que negou Jesus, agora apóstolo de Jesus, Pedro, ele diz de uma maneira muito clara: se você está preparado, você conseguirá, e é a parte seguinte do versículo, você conseguirá responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, nós também como igreja PIB Norte, vamos te preparar nesse período, para que você entenda o que você tem que fazer. São 5 passos que dependem de você. 4 passos que dependem de você. Um 5º passo que a igreja vai te ajudar diretamente. O 6º passo que também você terá ajuda da igreja, porque a pessoa que você estará agora nesse tempo orando por ela e com a intenção de evangelizá-la, ela poderá receber uma visita. Não é você que vai fazer a visita para ela, mas o Ministério de Evangelismo da nossa igreja, que hoje tem como líder o irmão Gabriel, vai te ajudar, e pessoas vão se unir a você e vão levar o evangelho lá na casa dessa pessoa com você. E depois tem o passo 7, que a igreja se une a você também, que é para fazer o discipulado. Mas vamos fazer passo a passo. Hoje o primeiro passo é entendermos a importância de falarmos de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos os crentes 3S. Quem trabalha com controle de qualidade, tem uns negócios aí de 5 não sei o que, 3 não sei o que lá. O que é mesmo? Como que é? Eu já esqueci. É S mesmo? Ah, tem o crente 3S. Salvo, satisfeito, porque está seguro em Jesus, e sossegado. Como ele já está salvo, ele está seguro, satisfeito com a sua salvação, ele se sossega, ele senta. Beleza, eu vou para o céu. E gosta de cantar aquelas músicas do céu. Mas o apóstolo Pedro está nos dando aqui uma orientação que nós devemos nos preparar para falarmos da nossa fé. E há algo que você vai aprender com o Senhor e você será usado pelo Espírito de Deus. Por quê? Você manteve a tua Bíblia aberta? Olha o que diz o versículo 16 de 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, 16. Olha o que diz a palavra. Como é essa resposta? A resposta é: com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Mansidão e temor. Mansidão, fala numa boa com o teu colega de trabalho, com o seu parente que não conhece a Jesus, com o seu vizinho, com o seu amigão, meu melhor amigo, mas está indo para o inferno. Converse com ele de modo brando, com mansidão e também com temor. O que é o temor, gente? Com respeito. Eu contei isso aqui, mas já faz muitos anos. Quando eu era adolescente, eu estava pregando para um menino na minha cidade onde eu morei, e na hora do recreio, eu sou da época do recreio, eu aproveitava para falar de Jesus. Aconteceu que formou uma rodinha um certo tempo lá, e nessa rodinha veio uma irmã abençoada e começou a fazer parte comigo. Ela era da minha igreja, inclusive, e eu estava levando o assunto com mansidão, com temor, com respeito. Eu estava levando a conversa de uma maneira que ele já até disse assim para mim no início da conversa: vocês crentes acham que tem razão. E aí ele ficou envergonhado no final, porque aqui o próprio apóstolo disse: eles ficarão envergonhados, os que te difamam, vendo o teu bom procedimento em Cristo. Porque aí ele começou a falar: não, agora eu entendi. Ele falava, todas as vezes que a gente se encontrava para uma conversa, ele falava assim, era uma conversa às vezes afiada, mas ele falava: eu entendi. E nesse dia específico, ele começou a entrar com uma história da ciência versus a fé, e um negócio de filosofia versus fé. Era um cara muito inteligente. Eu tinha 13 ou 14 anos, no máximo 14 anos, porque com 15 eu me mudei para cá. 13 a 14 anos. E ele é da minha idade, acho que um ano mais velho, mas muito inteligente.
E ele começou a entrar nessas coisas de que o que eu não vejo eu não creio, o que eu não apalpo não é verdadeiro para mim e tal e tal. E nisso a irmã entrou assim de paraquedas, gente, pulou no meio da roda e falou: por isso que você vai para o inferno. Aí eu, calma filha, calma, eu tinha uma resposta na ponta da língua para dar na situação, eu fiquei quieto, porque acabou, a roda abriu. Aí comecei, aí, tá vendo, esse povo sem educação e tal. Depois eu voltei a falar com ele de novo. E eu tenho uma curiosidade muito grande de saber por onde anda o Marinho. Era o sobrenome dele, não é o nome principal. Eu só lembro do sobrenome dele. Onde anda o Marinho, que eu falei do amor de Jesus para ele. Alguns eu sei que estão servindo ao Senhor. São vários. Mas ele eu não sei da vida dele, porque ele mudou antes de mim. Eu mudei em 1989 para cá, ele mudou de lá em 1988. Mas eu falei do amor de Jesus para ele. Isso não te incomoda de você andar com a pessoa dia a dia e ver que ela não serve ao Senhor e você achar isso normal? Aí você vai me dizer, mas pastor, que me faltam as palavras. Mas a gente conversa tanta coisa, né? Tanta coisa que não precisa, manda piada. Vê essa piada aí, ó, do pato, não sei do que, vê essa piada, piadas boas, manda. A gente ri, a gente conversa N assuntos. E às vezes essa pessoa ainda te dá um canal de entrada quando ela te fala assim: nossa, eu estou com uma dificuldade tão grande, e conta uma experiência que ela está passando dificuldade. E você nesse momento, ó, uma estratégia, hein? E você nesse momento pode falar assim: mas eu também tenho passado. Só que eu tenho pensado nas minhas dificuldades. O que seria de mim, da minha vida, ou como eu trataria essa dificuldade se eu não tivesse Jesus? A pessoa já vai, faz a diferença? Faz a diferença. E aí você entra com os textos bíblicos, por exemplo. Por isso que temos que conhecer as Escrituras, para que a gente possa também conhecer o poder de Deus, como Ele opera, né? Aí você pode entrar com textos bíblicos, como por exemplo, você pode dizer: olha, o Senhor, Ele é o nosso bálsamo. Às vezes o cara vai te contar um pecado. Olha outra situação bacana aqui. Ele vai falar assim: nossa, eu estou andando em pecado, eu não consigo. Eu trabalhei com gente assim. Eu não consigo deixar de ser um ébrio, um viciado na bebida. Eu não consigo deixar de andar com várias parceiras. A cada semana eu namoro 2, 3 meninas e tal. Um cara que está te confessando ali uma dificuldade que ele tem, mas que ele está reconhecendo que é errado, porque ele está incomodado. Aí você pode dizer para ele: sabe o que a palavra diz sobre isso? Enquanto você calar o seu pecado, até os seus ossos vão doer dentro de você. Mas se você tiver o interesse de fazer como Davi, que já era servo de Deus, mas que caiu em pecado, mas confessou ao Senhor a sua falha, aí ele diz no mesmo texto assim: mas a sua mão estava sobre mim, e o meu vigor até chegou ao fim, porque eu estava em pecado. Mas quando ele cai nos braços misericordiosos de Deus, ele confessa, arrependido no sentido: vou deixar de fazer, eu vou abandonar essa prática. O Senhor o perdoou, e ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Então não é barreira para você se achegar ao Senhor Jesus pela maneira que você está, mas Ele te transformará e você será uma nova pessoa. Meus irmãos, ainda na introdução da mensagem de hoje, eu gostaria que você prestasse atenção no que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Olha o que ele nos diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O nosso papel neste mundo, é sermos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós exortasse. Olha a autoridade que está sobre você. Quando você abrir a sua boca, é o próprio Deus falando por intermédio de você. Deus rogasse por nosso intermédio
que em nome de Jesus Cristo vos reconcilieis com Deus. Nós, a igreja de Cristo, individualmente, cada um de nós, temos esta tarefa maravilhosa e privilegiada de anunciarmos a reconciliação do homem com Deus, que este homem, por causa do pecado, está morto em seus delitos e pecados, está caído, está no lamaçal, mas Deus vai te usar para tirá-lo de lá. O que é um embaixador? O embaixador é alguém enviado em um lugar, e neste lugar, ele representa diretamente o seu senhor, ou seu rei, e sobre ele está autorizada, preste atenção nisso, a mesma autoridade do seu rei, a mesma autoridade do seu senhor. Um embaixador num país, do país tal, no país A, ali no país A, ele representa o seu país, o governo do seu país. Este é o embaixador de Cristo agora. Quem que é o embaixador de Cristo? Ou o que é o embaixador de Cristo? É um cidadão do céu, enviado para falar a homens rebeldes. Nem sempre você vai falar para uma pessoa doce. O embaixador de Cristo, ele está no lugar de Jesus, oferecendo a oportunidade e as condições de paz com Deus, que estão escritas no Evangelho. A honra e a glória do seu mestre depende de suas palavras e comportamento. Agora sim, vem algo para mim e para você pensarmos. Somos embaixadores de Cristo no sentido de sermos cidadão do céu? Amém. Estamos aqui no lugar de Jesus agora, fazendo a sua obra, por isso que ele enviou a igreja, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sim, estamos no lugar de Cristo, fazendo a obra aqui na terra. Agora, tem a terceira parte. Aquilo que vamos fazer deve honrar e glorificar ao Senhor Jesus. Amém? Então, a quem ou em quem que a pessoa vai se espelhar? Em você. Por isso você precisa ter palavras e comportamento de um embaixador de Cristo. E aqui o clamor é: reconcilieis com Deus. O pecador, ele precisa mudar da inimizade contra Deus para viver o amor de Deus. Passa por você, passa por mim, passa por todo aquele que conhece ao Senhor Jesus. Então, falar de Jesus às pessoas tem uma importância profunda, e eu vou destacar algumas razões. Quando nós falamos do amor de Jesus às pessoas, nós compartilhamos o amor de Deus. A mensagem de Jesus é, acima de tudo, sobre o amor. Que amor é esse? O amor de Deus pela humanidade, que foi demonstrado através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Quando nós compartilhamos Jesus com a outra pessoa, quando nós falamos de Jesus para as outras pessoas, nós estamos oferecendo a elas esperança, consolo e direção. E não precisa abrir, mas nós estamos cumprindo um alvo de Deus. Qual é o alvo de Deus? Lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual é o alvo de Deus? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O alvo de Deus é salvar a humanidade. E você está aí para isso, para ajudar nisso. Falar de Jesus é também demonstrar às pessoas que elas são profundamente amadas por Deus, mas também devemos apontar o caminho do arrependimento. Não é aquela coisa assim, mas a base do evangelho não é o amor de Deus? Sim, em enviar o seu Filho Jesus, mas a base da pregação de Jesus quanto ao reino era o que, igreja? O que ele falava?
Ai, ai, ai. Palmas ao Senhor. Ô gente, é o que mais ele falava. Arrependei-vos. O amor, o evangelho tem como base o amor de Deus. Entenda isso, porque tem igreja sendo firmada numa mentira. O amor, o amor, o amor, o amor. Mas o amor revelado que é Jesus, disse... Quase saiu. Ele disse... Aí, beleza. Porque eu vi essa semana mensagem preparada, tudo. Já sabia do lançamento do desafio para a igreja. Mensagem preparada e tudo. Eu vi um vídeo lá de uma... Pessoal gringo aí. De uma pseudo-pastora falando assim, mas a base do evangelho não é o amor? E o outro pastor falou assim, é o amor para alcançar. E alcançando, esse amor exige da pessoa arrependimento. E você não está amando ninguém, porque contando essas mentiras, você está mandando todo mundo para o inferno. Eu falei, tem muito líder precisando ouvir isso. Porque estão enchendo as suas igrejas com esse meio caminho. E Jesus não é meio caminho. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a... E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Eu estou falando agora na terceira pessoa porque eu estou fazendo menção dele. Eu não estou falando do versículo. Então, é só quem vem por Ele. E vindo por Ele, Ele diz, se me amardes, guardareis os meus... Arrepender, o amor me alcançou, me arrependi, agora eu vou guardar os mandamentos. E quem vai me ajudar nisso? O Espírito Santo de Deus, que no dia da salvação, vem e me sela para o dia da remissão. E este mesmo Espírito te capacitará, te ajudará a vencer os pecados, porque não deixamos de sermos pecadores, homens falhos, carnais, mas o Espírito Santo vai sempre nos confrontar assim, o que é da carne, o Espírito Santo vai te apontar assim, acender uma luz vermelha, ou uma campainha, até que você mude de vida. Mas isso é obra do Espírito Santo de Deus na vida de quem guarda os seus mandamentos, porque vai ler a Bíblia e vai aprender. Olha, Jesus ele sempre chamava para o arrependimento, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus, obrigatoriamente passará pelo arrependimento, para experimentar o novo nascimento. O que Jesus diz lá em João 3, só que do 1 em diante, ele teve uma conversa com Nicodemos, um doutor da lei, que foi procurá-lo longe da vista dos outros doutores, mas reconhecendo que ele era o Messias, ele já tinha entendido, e ele foi conversar com Jesus, à noite, madrugadinha ali, e Jesus falou para ele assim, você precisa deixar de ser carne, para nascer do Espírito. Aquele que é carne, vive da carne, mas aquele que é Espírito, nasce agora a letra maiúscula, do Espírito. Deus vai te capacitar, irmão, para você falar tudo isso. E as pessoas vão receber como um carinho grande, vai receber como algo assim maravilhoso. E não fiquem, não fiquem assim, admirados, quando a pessoa falar assim no final da conversa, nunca ninguém falou essas coisas para mim. E aí você vai ter que dizer como Paulo, que já se intitulava o maior ou o principal dos pecadores, você vai dizer assim para ele, inclusive eu, não tinha te falado isso ainda. Até você vai ter que falar, perdão, viu, eu não falei antes. Lembram do testemunho da minha esposa? Que ela falou para uma pessoa assim, nossa, você também se converteu? Aí a pessoa falou, não, a gente já era convertido, mas você via a situação da minha casa e não ajudava, não fazia nada. É duro você ouvir isso, não é? Geralmente, essa característica de que ninguém sabe quem você é o crente 3S. Quando eu falo de Jesus, melhor dizendo, eu compartilho o amor de Deus. E quando eu falo de Jesus, eu sigo o exemplo do próprio Jesus.
e cumpro o seu mandamento. Foi Jesus que disse em Marcos 16:15, não precisa abrir, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para os cristãos, para quem nasceu de novo, para quem é crente em Jesus Cristo, evangelizar é uma resposta de obediência e gratidão que nós estamos dando a Deus. Obedeço porque Jesus me mandou ir e sou grato pelo que Jesus fez por mim. Logo, eu vou pregar o evangelho. Em reconhecimento a tudo que Jesus fez por você e continua fazendo, você precisa ter um coração grato, e um coração grato evangeliza. Irmãos, eu fico pensando que a gente oferece, indica, melhor dizendo, a gente indica tantas coisas para os outros. Você vai num lanchinho e fala assim, rapaz, eu comi o melhor lanche da cidade. Você não acredita, o lanche é desse tamanho, assim, é o dobro de bacon. E você conquista essa pessoa para começar a comer lanche lá. Aí o cara chega na segunda, fui lá no lanche que você me indicou. Nossa, gostou? Gostei. Você indica filme. Quem é pescador indica mulinete, indica a melhor vara de pescar, não sei o quê. Você indica Jesus? O melhor de todos? O que não se compara a nada dessas coisas que eu falei até agora? A gente fica, vai lá no mercado tal. Ixi, qual é o mercado que eu falo agora aqui? Fala o seu. Você viu lá no Proença, rapaz? Eu vou fazer um recorte, viu, Rafaela, para mandar lá para o diretor do Proença. Você viu lá no Proença, as melhores frutas estão lá. Não é assim que a gente anuncia coisa boa, sim ou não? Está errado? Não está errado. Continua oferecendo coisas boas para as pessoas, indicando coisas boas para as pessoas, mas nós não indicamos Jesus. Evangelizar é um chamado direto de Jesus para todos que o seguem. O chamado direto de Jesus, olha, de novo eu vou falar. O chamado direto de Jesus a todos que o seguem é evangelizar. Porque Jesus não te pede nada daquilo ou aquilo que Ele não tenha feito. Ele mesmo anunciou o reino de Deus. Por isso que Ele frustrou tanta gente que esperava que ele fosse um líder político, que fosse tirar Israel do domínio de Roma, dos imperadores, dos governantes, e ele veio anunciar o reino. Evangelizar é um chamado direto de Jesus. Jesus não chamou crente para ser rico, Jesus não chamou crente até para ser curado, porque Paulo termina os dias do seu ministério doente, mas Jesus te chamou para evangelizar. É direto. É mandamento. Quando eu falo de Jesus às pessoas, eu estou oferecendo a elas transformação de vida. Muitas pessoas enfrentam um vazio, muitas pessoas estão enfrentando dor, muitas pessoas estão enfrentando culpa que não sabe de onde vem. É por causa do pecado, mas como ela não sabe da realidade do pecado, ela não sabe de onde vem. Muitas pessoas vivendo falta de propósito, porque o propósito de Deus é que o homem tenha paz com Ele. A fé então em Jesus transformará vidas, trará cura interior, ensinará essa pessoa a perdoar, logo ela não vai viver mais uma vida amargurada, e vai dar sentido à vida. Jesus faz tudo isso. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo há renovação, em Cristo há libertação e em Cristo há recomeço. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Ele é tudo isso, igreja. E assim também, anunciando a Jesus, eu vou construir relacionamentos com propósito. Quando eu começo a chegar perto de um colega de trabalho, de um amigo, de um vizinho, do cara da padaria, do mercado que vende para mim, do meu parente que está longe de Jesus, ou porque não o conhece, ou porque anda uma vida, não está reconciliado com Cristo, se desviou e etc. Eu começo a falar de Jesus para ele, eu já começo a construir um relacionamento com propósito. Porque falar de Jesus não é apenas pregar,
mas é criar uma ponte. E nessa ponte você deve ouvir, amar e se importar genuinamente com essas pessoas. E é uma forma de você viver com empatia e intenção. Olha o que diz Marcos capítulo 12, versículo 31, o segundo mandamento que Jesus disse para aquele jovem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então falar de Jesus deve nascer de um coração que ama e deseja o bem do outro. Nesse inteirinho aqui, nessa questão, talvez você não vai ser bem compreendido, porque a pessoa acha que ela já está vivendo uma vida boa. Mas você vai dizer para ela: não, eu te amo. Ao ponto que, além de eu estar orando por você, eu quero saber o que você precisa especificamente de oração. São os passos da Operação André. Você vai fazer com calma, porque a base da Operação André é oração e relacionamento intencional. Então você vai aprendendo bem devagarzinho, mas algo que lá para o final de junho, até o mês de julho, nós vamos concluir a Operação André aqui. E para a honra e glória do Senhor, você verá pessoas que você nunca imaginou aqui, servindo ao Senhor Jesus. Quando eu falo de Jesus, eu impacto também a sociedade. Eu construo relacionamentos com propósito, eu me aproximo mais das pessoas que eu já conheço, que eu já caminho, mas agora com um motivo a mais, com uma intenção a mais de falar de Jesus. Mas quando eu falo de Jesus, eu impacto a sociedade. Eu me lembro até hoje, eu era criança, mas um irmão foi lá na frente da igreja, dar um testemunho num culto de oração, numa quarta-feira. Eu me lembro da cena até hoje. Ele subiu e disse: meus irmãos, vocês me conhecem? Alguns irmãos, ele já estava transformado, sabe? Ele já estava alinhado, ele já estava bonito, ele já tinha dado uma engordadinha, ele estava vestido como gente. Então muita gente não fez, assim na hora, não conseguiu reconhecê-lo. Olha o impacto que o evangelho faz. Ele falou assim: meu nome é tal. Não vou falar o nome dele, inclusive ele é falecido já. Meu nome é tal, mas eu sou conhecido como o bêbado do balão. Aí todo mundo, conheceu. E ele era também um homem violento quando ele bebia. Ele entrava nos lugares e ele pedia, por exemplo, no mercado: me dá um biscoito aí, só que lá em Palmeira do Oeste era bolacha. Me dá uma bolacha. O cara não dava, ele quebrava tudo. E ele se converteu. E esse moço, naquela pequena cidade, levou muita gente à presença de Deus, de Jesus, por causa da transformação da vida dele. O evangelho de Jesus e falar de Jesus impacta a sociedade, porque os valores ensinados por Jesus, como o perdão, a justiça, a humildade, a generosidade e a compaixão, transformarão as vidas, transformarão as pessoas, transformarão suas famílias, transformarão suas comunidades, entra aqui a cidade, e transformarão a nação. Você crê nisso? Olha o que eu falei do início do culto. Até pensei assim: será que alguém deixou ali do evento das mulheres? Eu não percebi se tinha ou não. E ela usou, minha esposa. Vamos comigo lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 14. Olha o que Jesus fala sobre nós discípulos. Aqui ele está falando aos seus discípulos. Mas ele não disse que aqueles discípulos chegariam a outras nações? Sim ou não? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda a Bíblia fala que Jesus ele não volta, Jesus não vem, a igreja não será arrebatada, enquanto o último da terra não ouça falar do evangelho. Então por isso, ele fala para os seus discípulos, mas nós vamos vestir essa camisa. Não vamos pensar nos discípulos presencialmente ali com Jesus. Vamos pensar em nós discípulos. Vós, Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Uma cidade edificada sobre um monte e acesa, ela aparece de longe. De longe.
Jesus aqui está falando aos seus discípulos que a influência deles, nós, discípulos de Jesus, que a nossa influência, a nossa responsabilidade como cristão neste mundo é preservar e dar sabor, e como luz é brilharmos, como já foi bem dito no início do culto, e brilharmos para que as pessoas sejam alcançadas nas trevas. Você, irmão, é essa pessoa. Viver com Cristo, falar de Jesus Cristo, e influencia o mundo ao nosso redor com luz e verdade. E concluindo a mensagem dessa noite, falar de Jesus não é só uma responsabilidade, irmãos, é um presente. Por isso que eu preciso fazer com satisfação e com alegria. Falar de Jesus é o privilégio de sermos porta-voz do próprio Salvador, do próprio Senhor e Deus nosso. É fazer Cristo conhecido, é fazer Cristo ser amado, e é fazer Cristo ser exaltado na vida de outras pessoas. Ele já é exaltado na sua vida? Ai, pastor, que bom, salvo, né? Ah, você tem certeza da salvação? Tenho. Então você está seguro, satisfeito. Mas uma coisa você não pode ser: sossegado. Você não pode parar. Se todos nós que fazemos questão, falei isso no início, se todos nós que fazemos questão de comentar ou indicar um produto ou um serviço recebido, vai lá na clínica da doutora Morgana, é o melhor serviço que tem. Se todos nós apresentássemos Jesus com esta mesma intensidade, eu vou dizer muitos, mas eu estou com a fé pequena, eu poderia dizer todos, né? Mas eu vou dizer muitos. Muitos ao meu redor, muitos ao seu redor já estariam salvos. Sim? Sim. Eu não vou pedir para você fechar os seus olhos agora, porque você vai ver um vídeo. E esse pequeno vídeo, ele vai explicar para você o que nós vamos fazer nos próximos dias e meses, porque vai passar aí de talvez 3 meses. Nós vamos realizar aqui na nossa igreja essa Operação André, com algo no nosso coração, por isso essa é a mensagem inicial e preparatória, a importância de falar de Jesus. Veja esse vídeo, depois eu volto, comento, e eu vou fazer um apelo para você. Graça e paz. Começa hoje a nossa jornada da Operação André. Este projeto já abençoou milhares de igrejas em todo o mundo. E temos certeza que o Senhor abençoará a sua igreja também. A Operação André é um plano de oração e evangelização da Associação Evangelística Billy Graham, que foi adaptado com autorização para a International Commission, IC. Este plano conta com 7 passos que te ajudarão a evangelizar os seus amigos e familiares. Você receberá um cartão ou um marca-página como esse, para que você possa escrever os 10 nomes daqueles que o Senhor colocar no seu coração, para que você possa orar e evangelizar neste período. Você verá que o próprio cartão desafiará você a orar por 12 minutos. 1 minuto pela sua própria vida. 1 minuto pelos líderes do projeto e pela sua igreja. E 1 minuto para cada nome que você relacionou na Operação André. Entre neste projeto. Através de vídeos, você será instruído passo a passo de como tudo vai acontecer. A sua igreja vai projetar esses vídeos serão divulgados amplamente nas redes sociais da sua igreja, nos grupos de WhatsApp, para que você possa participar. Deus lhe abençoe. Conheça agora o passo 1. Graça e paz, irmãos! Muito obrigada por aceitar o desafio da Operação André e se envolver com a sua igreja para cumprir o ID de Jesus. Estamos no passo 1. Sua missão pelos próximos dias será anotar,
e orar. Anote o nome daquelas 10 pessoas que você deseja alcançar para Jesus, seja seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou familiares. Ore todos os dias por essas pessoas diligentemente. E que Deus abençoe você! Este vídeo nós usamos, e exatamente hoje também, lá em Itaperuna, Rio de Janeiro e região, eles estão colocando esse vídeo pela primeira vez em 17 igrejas que vão participar de um projeto em que os americanos vêm no mês de julho. Nós começamos junto. Esse vídeo ele é feito dessa maneira porque nós entregamos ele a todas as igrejas que participam da Operação André. É um vídeo que existe desde 2021. E aqui diz que a Operação André, ela é adaptada, com autorização, ela é adaptada de um projeto da Associação Evangelística Billy Graham. E nós estamos adaptando para a PIB Norte, porque aí você ouviu falar de 10 nomes. Mas eu estive numa igreja lá nos Estados Unidos, eu achei interessante um lançamento que eles fizeram lá. E o lançamento foi 5 em 25. O seu alvo é, no ano de 2025, alcançar 5 pessoas para Jesus, em oração a princípio, mas diligentemente, clamando ao Senhor que essas pessoas venham à presença de Deus. Então, não vamos orar, a nossa vida de oração, de devocional é normal, mas nós vamos incluir mais esse projeto na nossa vida. Então nós vamos orar 7 minutos por dia, por esse projeto, orando 1 minuto pela sua própria vida, porque você precisa estar cheio do poder de Deus para orar e falar para essas pessoas. 1 minuto pelos líderes locais, no caso aqui, o irmão Gabriel é líder, mas tem um ministério de evangelismo, orem por eles. E 1 minuto por cada uma das 5 pessoas que você adicionou à sua lista. E sabe o que é maravilhoso nesse projeto? Você aqui vai colocar assim, exemplo. Você conhece a família do João, ele é casado com a Maria. E ele tem o Pedrinho, que é o filho dele. Você não vai colocar João, Maria e Pedro, porque já foram 3 linhas. Você vai pegar a pessoa que é de fato o seu contato direto na família. É o João que trabalha com você, ou é a Maria que trabalha com a irmã aí. Então você vai colocar Maria mais 2. Entendeu? Outra coisa, hoje nós vamos distribuir, pode já vir à frente Gabriel e quem é o outro? A Sofia, pode vir à frente, eles vão me ajudar agora. Outra coisa, hoje você vai levar o cartão. Domingo que vem você vai ser relembrado que nós entramos na Operação André com o vídeo do passo 1 aí da vitória. E também você vai receber domingo que vem um link, que nós queremos que você acesse pelo aplicativo da nossa igreja. Já está cadastrado lá o evento, Operação André, PIB Norte, 5 em 25, e lá você vai colocar o seu nome, para eu saber que você entrou de vez no projeto, não só levou o cartão para casa, e lá você vai colocar os 5 nomes para nós. Nós vamos preparar daqui a alguns domingos uma árvore, vamos colocar lá naquele mural, e vamos começar a colocar no formato de fruto, o seu nome e as 5 pessoas que você está orando. E a igreja então toda vai passar lá e vai ver para que também ore junto com você. Tá certo? Mas qual é o desafio agora? É você dar um passo de fé, vir à frente, pegar um cartão desse. Pode ser um cartão por família. Vai ter gente que vai falar, nossa, 5 em 25, eu queria fazer era 15, era 20. Então você pega 3, pega 4. Mas escreva, faça. Olha só, irmãos. Nós preparamos 90 cartões. Nós estaremos orando diretamente por 450 pessoas, né, Bia? Bia que é boa de matemática aí. 450 pessoas. Mas eu não tenho lá os familiares, mais 2, mais 1. Irmãos, se 90 cartões forem distribuídos entre hoje e domingo que vem, que a gente vai continuar a distribuição, alguns irmãos que não vieram hoje, terão a oportunidade domingo que vem. Olha só, nós estaremos seguramente orando, se nós distribuirmos esses 90 cartões, por mais de 600 pessoas. E se, pela média,
30% a 40% dessas pessoas aceitarem a visita ou se converterem durante o processo, que lá pelo passo 4, passo 5, que você vai aprendendo, calma, é um dia de cada vez. Aqui está explicando os passos, tá? Mas você não precisa fazer nada na frente, espera o dia certo para fazer. Agora você vai anotar os nomes e vai começar a orar por esses nomes. É o passo 1. E se Jesus voltar... Não, Deus conhece teu coração, aí Ele vai te avisar, ó, fala logo com Ele lá, porque eu vou levar Ele amanhã. Aí você corre lá e fala. Você não está em oração? Então Deus vai te dar toda a instrução. Não estou brincando não, é verdade, já aconteceu isso. A pessoa fala assim, o meu foi ganho no passo 1, que jeito? Deus mostrou para mim que ele ia morrer, eu fui lá e orei com ele, levei ele a Jesus e ele morreu mesmo. Então passo 1, você vai escrever os nomes, vai anotar e vai orar por eles, tá bom? E a semana que vem você vai receber um link, um QR Code vai ser projetado ali, você vai entrar no aplicativo da igreja e vai se cadastrar no projeto para a gente saber de fato quantos estão participando e quantos estão orando. E voltando à conta e terminando essa apresentação de vez. De 30% a 40% das pessoas, se nós orarmos diligentemente, se nós investirmos o passo a passo, se 30% se converterem a Jesus, nós teremos entre 150 a 250 conversões. Você crê nisso? Eu quero fazer isso, eu quero que você faça também. Amém?